Aula 2. Síntese da nova aliança. Os impérios que dominaram a Palestina durante o Grande Silêncio. Diversas nações subjugaram Israel e dominaram Jerusalém. Porém, durante o Grande Silêncio, foram 4 os governos que conduziram politicamente a vida da nação judaica e prepararam o mundo para a vinda do Messias. Esses governos são: o governo persa. Temos Dário III e a queda da Pérsia em 330 a.C. O governo grego. Temos Alexandre Magno, os Ptolomeus do Egito e os Seleucidas da Síria. O governo Asmoneus. Temos Matatias, o sacerdote, Judas e Jonatas Macabeus, Simão e João Hircano I, Hircano II e Aristóbulo. O governo romano. Temos o primeiro triunvirato, Pompeu, Crasso e Júlio César. E Júlio César. É de suma importância conhecer tais impérios e suas políticas de governo para obtermos melhor compreensão do período neotestamentário. É bom lembrar que durante a vida terrena de Cristo e dos seus discípulos, bem como da composição dos escritos do Novo Testamento, era uma nação ímpia e estrangeira que dominava a Palestina. Tanto a vida social quanto religiosa da nação judaica fora profundamente influenciada pelos governos estrangeiros, pois os governos ou reis que dominavam uma nação sempre deixavam traços da sua civilização e forma de governo entre a nação conquistada, tais como arquitetura, língua, alimentação, religião e etc. O Império Persa. O Império Persa inicia-se em 559 a.C. e se estende até 330 a.C., compreendendo assim 229 anos. No contexto bíblico, o Império Persa entra em cena em 538 a.C., quando Ciro conquistou a Babilônia, libertando os judeus cativos e permitindo que voltassem a Jerusalém. Ao observarmos as narrações finais do Antigo Testamento, percebemos que seus últimos acontecimentos se dão sob o domínio persa. Ciro o Grande havia permitido aos judeus retornarem a Jerusalém para reconstruir o templo, 536 a.C. O fato real deste período é que após o regresso dos judeus, nada realmente de expressão aconteceu na Palestina, no restante do domínio persa. Após os últimos eventos históricos veterotestamentários,
e o silenciar da voz profética de Malaquias, o Império Persa, então, inaugura os primeiros anos do período do Grande Silêncio. O Império Grego. O início da raça grega remonta à história mais primitiva da raça humana. Porém, como governo supremo entre as nações, o Império Grego inicia seu apogeu após Alexandre Magno assumir o governo e efetuar importantes conquistas. Filipe II da Macedônia, pai de Alexandre Magno, havia estendido o governo sobre toda a Grécia e se preparava para a guerra contra a Pérsia. Porém, isso não chegou a acontecer, pois antes fora assassinado durante uma festividade no ano 388 a.C. Foi nesse contexto que seu filho, Alexandre, com a idade de 20 anos, assumiu o governo em sua terra natal. Depois, seguiu para o leste, conquistando a Síria, a Palestina e o Egito, e finalmente alcançou e massacrou o domínio persa no ano 333 a.C., derrotando o rei persa Dário III na Batalha de Issus, o que representaria a integração da Palestina no Império de Alexandre. Alexandre morreu na Babilônia em 323 a.C., com a idade de 33 anos. Durante todo o seu governo, os judeus foram tratados com honra e grande consideração. Sob o domínio de Alexandre Magno, inicia-se o governo grego no período do Grande Silêncio. A esse tempo, observamos que a cultura, bem como a língua grega, espalhou-se rapidamente por todas as nações conquistadas. Após a morte de Alexandre, o domínio, assim como a cultura grega, continuou se alastrando pelo mundo através dos seus 4 generais que lhe sucederam. Essa disseminação da cultura e costumes gregos é conhecida como helenismo. Os 4 grandes generais. Após a morte de Alexandre, seu império foi dividido entre 4 de seus generais. Assim, o vasto império de Alexandre foi dividido em O Império de Lisímaco. Este era um oficial grego tessalônico que governou na Trácia e Ásia Menor. O Império de Cassandro. Este era um oficial macedônio que governou na Macedônia e Grécia. O Império de Seleuco I. Ele era um oficial macedônio que governou na Síria e Oriente.
O Império de Ptolomeu Sóter. Ele era um oficial macedônio que governou o Egito. 2 dos 4 grandes generais, Ptolomeu, Sóter e Seleuco I, envolver-se-iam no governo da Palestina. A Palestina foi então anexada ao domínio de Ptolomeu Sóter, do Egito. A princípio, Ptolomeu foi deveras duro no trato com os judeus. Porém, pouco mais tarde, ele os empregou em várias partes de seu reino, muitas vezes em postos elevados. Durante este tempo, os judeus podiam gozar de vasta liberdade por todo o império. Foi durante este período de governo dos Ptolomeus que o Antigo Testamento foi traduzido para a língua grega, que passou a ser conhecida como Septuaginta, pelo fato de ter sido traduzida por 70 eruditos. E isso se deu em cerca de 285 a.C. O governo dos Ptolomeus inicia-se em 323 a.C. e se estende até 30 a.C., compreendendo 293 anos. Os Ptolomeus governaram sobre a Palestina de 323 até por volta de 200 a.C., compreendendo 123 anos de governo dos Ptolomeus sobre a Palestina. O governo dos Seleucidas inicia-se em 312 e se estende até 65 a.C., compreendendo 247 anos. Os Seleucidas estiveram como governo supremo da Palestina de 200 a.C. até 165 a.C., compreendendo 35 anos de governo seleucida sobre a Palestina. No ano 309 a.C., Ptolomeu Filadelfo assumiu o reino e promoveu um dos mais eminentes governos de todo o Egito. Ele era amável para com os judeus, promoveu as artes e desenvolveu o império em todos os aspectos. Filadelfo morreu em 246 a.C. Fatos importantes desse período.